Muito bom dia a todos, colegas, professoras e professores. Quero cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e, através do Sr. Secretário, toda a equipa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, responsável pelo projeto, do qual eu vou aqui apresentar alguns resultados preliminares. Compete naturalmente agradecer à Porta Editora o convite para aqui estar presente convosco durante esta manhã. Eu não vou ser muito exaustivo na apresentação, porque há muitos dados ainda em tratamento, mas vou procurar gastar 45 minutos, uma hora, nesta apresentação. E vou falar naturalmente em nome da equipa que está a realizar este estudo, que nesta apresentação colocamos como avaliação e perspectivas, uma vez que já há alguma solidez em alguns resultados que nós estamos a obter. Já foi indicado, e eu vou ser bastante rápido no enquadramento do projeto, o Sr. Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia acabou de o fazer de uma forma muitíssimo mais rica do que eu poderia fazer. Quero, de qualquer forma, sublinhar de um modo telegráfico. É um projeto que se enquadra na transição digital da educação, que é algo ainda por definir, a nível nacional e a nível europeu, igualmente. É uma iniciativa iniciada em 2019 e esse elemento vai ser importante em alguns resultados que eu vou apresentar. E é bom referir que é um projeto inovador em si mesmo e que está na vanguarda de muitas iniciativas na Europa e não apenas na Europa. Nós consideramos como equipa, quando olhamos para esta possibilidade de avaliar o projeto dos manuais digitais, consideramos que havia aqui 4 pilares importantes, alguns deles escapando um pouco ao nosso âmbito de avaliação, mas que eu achei que era bom colocar. Primeiro, a questão do acesso à cultura e à educação. Quando nós falamos em dar contexto a um determinado projeto, não é apenas o contexto escolar, evidentemente, há uma preocupação com a cultura e com a educação que é naturalmente central em qualquer comunidade. Depois, a questão do uso das tecnologias digitais, do qual nem vale a pena fazer uma menção especial. A valorização e a qualificação dos professores, essa é uma preocupação central também. E a questão da melhoria da qualidade de aprendizagens e do bem-estar dos alunos. São 4 pilares que nos guiaram ao propor esta avaliação do projeto. O projeto combina alguns elementos importantes que aqui estão afunilados no sentido da promoção da eficiência e de todo o processo de ensino-aprendizagem, e esses elementos são a tentativa de criar novas formas de trabalho pedagógico, novas práticas pedagógicas, a questão da inovação, que é um elemento aqui importantíssimo, e a ideia de criar ambientes adequados aos tempos atuais, nomeadamente com a utilização das tecnologias. A estratégia de delineamento do projeto é aquilo que nós chamamos de uma estratégia integrada, na medida em que combinou alguns ingredientes que são, e eu vou indicá-los, são fatores naturalmente de sucesso. A questão da participação de diversos parceiros na construção do projeto, isto é, o projeto sai naturalmente de um grupo restrito, mas há a participação de parceiros, nomeadamente os parceiros tecnológicos, os parceiros ligados aos recursos digitais e depois os parceiros da parte, digamos, logística, de redes, wireless, etc. Por outro lado, um elemento muito importante é esta questão da articulação entre equipamentos, os dispositivos que os alunos utilizam e os manuais digitais. Há muitas experiências, eu diria bastantes experiências já realizadas em termos de piloto, nomeadamente no continente, de uma forma localizada e que tipicamente tinham 2 tipos de obstáculos. O acesso à rede, um problema mais do que comum, e, por outro lado, a diversidade ou variedade de equipamentos disponíveis. Este ponto da articulação e da homogeneidade dos equipamentos utilizados é um elemento importante, contribui, obviamente, para que toda a parte logística aqui esteja assegurada.
A questão do ambiente virtual de aprendizagem, base ser a escola virtual, com a qualidade dos recursos que tem, a formação de formadores e depois a intervenção na estrutura de rede que também referi. O modelo de implementação do projeto é um modelo que nós chamamos mancha de óleo, no sentido em que ele começa com um piloto, naturalmente, em 2019, mas depois vai se estendendo ao longo do tempo na lógica da mancha de óleo. É um alargamento. E o alargamento, ao contrário da mancha de óleo, já agora, o alargamento é um alargamento que vai promovendo a qualidade, no sentido em que se vai corrigindo erros ou elementos que é necessário melhorar ao longo do tempo. Esse elemento é importantíssimo em qualquer projeto, obviamente, e aqui a ideia de não adotar modelos em cascata, em que sucessivamente se vai perdendo qualidade naquilo que são as propostas. O modelo da mancha de óleo, portanto, espalhar o projeto, é um modelo que nos parece muitíssimo bem imaginado. Ainda no enquadramento, há uma linha que eu não quis colocar horizontal, porque é uma linha diversa. Há elementos, inclusivamente, que são elementos concomitantes. A questão da parametrização e o pensar a formação desde o início. A questão dos equipamentos, instalação de software, estar também assegurada à partida. A formação dos formadores e dos professores e a preocupação de apoio e monitorização permanente. E aqui a responsabilidade da equipa central da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia é evidentemente determinante para o sucesso do projeto, a par das equipas que foram constituídas nas escolas. Portanto, além de haver um plano de formação de formadores e de professores, além da criação das equipas e acompanhamentos nas escolas, da equipa coordenadora na Secretaria Regional, as plataformas adequadas, nomeadamente a escola virtual, a homogeneidade que eu referi há pouco na questão dos equipamentos, que é importantíssimo do ponto de vista logístico, a questão da segurança e proteção de dados pessoais, que é sempre um elemento crítico, e aqui eu costumo dizer, não basta cumprir a lei geral, não basta cumprir o regulamento de proteção de dados pessoais, é mais do que isso, e a questão da infraestrutura de rede, que é obviamente importantíssima em qualquer projeto, nomeadamente num projeto tecnológico. A metodologia do estudo que nós estamos a realizar baseia-se numa lógica de métodos mistos, utilizamos dados com origem no quantitativo, portanto, utilizando questionários através de escalas de Likert de 10 pontos, que eu irei mostrar, e com base também em entrevistas realizadas a uma seleção de diretores e equipas de coordenação das escolas. Basicamente, é uma metodologia orientada para a prática, isto é, no sentido de perceber qual é que é a situação que está a acontecer, recomendar para o futuro próximo aquilo que tem que ser recomendado. Portanto, é um estudo transversal, certo? É como se fosse uma fotografia ao que se passa hoje, olhando, evidentemente, historicamente, para o que se passava desde 2019. Quem é que são os participantes no estudo? As escolas, obviamente, em diversas dimensões, e eu aqui vou ser bastante rápido na parte metodológica para me concentrar nos resultados, através de elementos documentais, através de entrevista, através de dados de desempenho académico, as escolas são um elemento importantíssimo de análise no projeto, a par das famílias, porque não existe escola se não houver esta participação da família, em algumas áreas da avaliação e aqui sempre através de um questionário com as escalas que falei de 10 pontos. Os professores, obviamente, são a pedra de toque de qualquer projeto na escola, professores que foram questionados através de análise do uso, dados de análise relativamente ao uso de equipamentos e através de questionário. E, naturalmente, os alunos, que são os destinatários de todo o projeto, a parte onde nós queremos chegar com qualidade, estes questionados também através de questionário e com dados, acompanhado de dados de uso dos equipamentos, quer em meio escolar, quer em casa ou fora da escola. Portanto, de uma forma muito rápida, estes foram os elementos que participaram no estudo.
A nossa população é toda a população envolvida no projeto. Estamos a falar de professores, alunos, escolas, desde o 5º ano até o 9º ano de escolaridade. Portanto, o ensino secundário ainda está em fase piloto, portanto, restringimos do 5º ao 9º ano de escolaridade. Temos dados sobre os professores, foram 1.012 professores os respondentes ao questionário, com uma caracterização que não vos admira certamente, com uma percentagem de 3/4 de população feminina, com uma idade, digamos, prevalecente dos 46 aos 55, com tempo de serviço também médio, como seria de esperar, e com um tempo de serviço superior a 6 anos na maioria das escolas. Há bastantes dados sobre os professores respondentes que será interessante, agora num futuro próximo, procurar correlacionar com as suas próprias respostas aos questionários. Os encarregados de educação são na ordem dos 3.300 respondentes, a partir do universo total. Esse valor é mais ou menos cerca de 35%, 38% dos encarregados de educação, com uma prevalência clara das mães ou das encarregadas de educação a responder aos questionários. Temos, naturalmente, uma distribuição nas idades prevalecentes dos 40 aos 49 anos e com o ensino secundário e superior também prevalecente em termos de habilitação académica. Os alunos, na ordem dos 6.100, são os respondentes, com uma distribuição também esperada, equilibrada entre rapazes e raparigas, correspondem a quase 70% de respostas da parte dos alunos, como dizia, do 5º ao 9º ano, e percebe-se que no 9º ano o número de alunos é claramente mais baixo, exatamente pelo momento em que foram recolhidos os dados, em fevereiro, março deste ano. Resultados preliminares, indo diretamente ao centro que nos importa, agora com um pouco mais de tempo. Nós organizamos esta apresentação de tal forma que pudéssemos tocar os pontos que nos pareceram fundamentais. Um deles é a questão da organização e da coordenação do projeto dos manuais digitais nas escolas. E eu comecei pela questão das infraestruturas de rede. E aquilo que nós obtemos como resultados, através, nomeadamente, das entrevistas, é esta evolução de uma fraca estabilidade e velocidade. Estamos a falar de 2019, e provavelmente até de datas anteriores, a melhoria e a estabilidade e a melhoria da velocidade progressiva e o reconhecimento que atualmente não apenas há uma melhoria e estabilidade da rede, como também há acesso adequado, isto é, pontos de acesso adequados e com alcance adequado, o que é fundamental para se poder tirar partido dos equipamentos, obviamente. No que respeita aos tablets, naturalmente que há uma variedade de opiniões, mas a opinião prevalecente é que houve uma progressão muito assinalável e muito importante. No início, a capacidade de armazenamento dos tablets era limitada, isso criava dificuldades, como nós sabemos, e é adequado. Como sabemos, houve uma mudança e um upgrade, digamos assim, nos equipamentos, e isso é entendido como muito positivo. Naturalmente que há alguns elementos, aquele que é mais referido é esta questão da dimensão do ecrã ser pequena, mas esse é um problema que nós temos atualmente, que é, como ainda não temos aqueles ecrãs holográficos, embora não comercializados, mas disponíveis, isto é, que nós podemos dobrar e desdobrar, não temos ainda essa tecnologia disponível, vamos ter que nos ir contentando, como fazemos com os nossos smartphones cada vez maiores, ou de abrir ou não de abrir, mas é um elemento naturalmente a ter em consideração quando se projeta o futuro e a sustentabilidade do próprio projeto. Na voz dos professores, e aqui começo a apresentar um conjunto de gráficos e tenho uma observação a fazer sobre os gráficos. Trata-se de uma escala de 10 pontos, de 1 a 10, mas para efeitos visuais e para ser até mais intuitiva a compreensão do tipo de resultados que temos, nós decidimos torná-la contínua. Está bem? Decidimos realizar desta maneira. À esquerda está a percentagem de respostas, de 0 a 1, ou se quiserem de 0 a 100%,
e à direita está a média, 7,6, com aquele triângulo, e a mediana, que é, neste caso, 8. Portanto, teremos sempre a média e a mediana na maioria dos gráficos. Quando, pela voz dos professores, se pergunta os equipamentos disponibilizados dos alunos são adequados para o uso dos manuais digitais respectivos cursos, há uma tendência clara para uma resposta afirmativa. Sim, portanto, há uma tendência, podemos dizer ali, entre o 7 e o 10, é a esmagadora maioria das respostas pela voz dos professores. A satisfação relativamente aos equipamentos disponibilizados é coerente. E, portanto, havendo coerência, eu vou ser mais ágil e procurar comentar os resultados naquilo que pareça mais crítico. Portanto, há claramente uma satisfação, evidentemente não significa que ela seja 100%, como nunca será, mas há uma clara indicação com uma média muito alta de 7,3 e aquela mediana de 8. Na questão dos manuais digitais, há 3 pontos que vocês irão ver através dos resultados que os torna relevantes. Por um lado, a questão da redução do peso na mochila dos alunos, que é uma questão universal e que nós todos conhecemos bem. Ela é referida, nomeadamente nas entrevistas, de uma forma até muito tangencial, ou seja, é curioso que os diretores das escolas e os professores das equipas coordenadoras consideram que é uma questão resolvida. Isto é, referem-na, mas referem no passado. Era assim. De qualquer forma, vale a pena aqui registá-la. A poupança orçamental relativa aos gastos de papel, não esperávamos esta indicação, mas há uma tendência clara de poupança de papel, o que é natural, obviamente. Não significa que todos os professores façam as suas fichas de trabalho no digital, há professores a fazê-lo em papel, e a questão do acesso facilitado e, sobretudo, a interatividade dos recursos, como vamos ver. Para efeitos de ilustração, eu trouxe aqui diversas citações das entrevistas. Sempre que coloco uma citação, aparece o C quando se fala das equipas de coordenação e depois o código da entrevista, aparecendo um D, trata-se do diretor, mas eu irei dando essa indicação. Há uma resposta coerente na ordem dos 80% relativamente à melhoria do apoio que tem sido dado no uso dos manuais digitais. E quando este elemento da coordenação refere, utilizamos a escola virtual e a aula digital, e quando surgem problemas, condição de recursos, eles são rapidamente resolvidos. Alguns meses atrás, a resolução dos problemas técnicos com o software podia demorar 3 dias e ficar resolvido. Atualmente, os problemas resolvem-se em cerca de 1 hora. Isto é, há claramente uma conclusão de melhoria do serviço que é prestado, e aqui estamos a falar das equipas de coordenação nas escolas, naturalmente. A importância da interatividade é coerente também com o anterior. É sempre curioso ler, e eu não vou resistir a ler, aquilo que é a citação na voz, neste caso, de um coordenador. Não dá para escrever no manual digital, é necessário tirar print screen. Na escola virtual escrevemos diretamente no manual. A partilha de recursos entre plataformas é uma mais-valia para a prática dos professores. Esta interação veio dar mais motivação para o professor e o aluno utilizarem os tablets. Esta questão da interatividade é prevalecente. Fala-se sempre que se fala de manuais digitais e de tablets, vem a questão da interatividade. Ainda sobre a importância dos recursos nos manuais digitais, e deixe-me fazer uma nota, é muito interessante como, quando as pessoas falam do projeto, falam de tablets e referem manuais digitais, falam de manuais digitais e, a certa altura, estão a falar de tablets. Ou seja, há o assumir de que uma coisa é outra. Um tablet é um manual digital e o manual digital é o tablet. No primeiro caso é interessante o tablet ser muito ligado ao manual digital, o manual digital também, mas fica um espaço, que é um espaço necessariamente a ser desenvolvido, de outros recursos para além daquilo que é o manual digital propriamente dito. Isto é, outros recursos aos quais os professores podem e os alunos podem e, na verdade, deverão aceder naturalmente. A questão do papel versus digital, nunca colocámos diretamente, prefere o papel ou prefere o digital. É uma falsa questão, não é? Porque a preferência é uma comparação muito difícil de realizar.
entre o equipamento manual, digital ou manual em papel. De qualquer maneira, vou-vos mostrar alguns resultados que são interessantes nesta ainda incerteza da parte de alguns participantes. Neste caso, um coordenador diz que é um bocado complicado, um colega por vezes perguntar-me como é que vou fazer esta atividade no tablet se exatamente ao manual em papel, que é uma questão muito pertinente. Qual é a razão para ter este manual digital? É preferível ter em papel. Algumas editoras, penso eu, terão mais dificuldade nas atualizações dessas ferramentas e não estão tão integradas no PMD. Ou seja, aquela ideia de que se isto é manual digital, ele é digital mesmo, não é um PDF, né? E essa ideia, que obviamente da parte das editoras é uma ideia muito clara, mas da parte de alguns professores foi um confronto com o qual tiveram que se debater quando perceberam que havia muitas diferenças nos manuais que utilizavam, nomeadamente em algumas disciplinas em que nem a aula digital nem a escola virtual ofereciam essa mesma área. A progressividade na apropriação dos manuais digitais é também importante. Eu tenho aqui 3 citações de 3 coordenadores. Desde 2019, os alunos nunca mais utilizaram manuais em papel dentro da sala de aula. Naturalmente que isto não é 100%, mas é uma ideia forte no caso desta entrevista codificada com E8. As práticas têm corrido melhor no segundo ciclo, pois é o ciclo que já está mais tempo com o projeto implementado. Isto é coerente com os resultados quantitativos que temos. O tempo encarrega-se exatamente de melhorar as práticas, sobretudo na escola. Os professores usam ferramentas de variadas plataformas, mesmo que o manual de adotar seja da aula digital, os professores utilizam recursos da escola virtual. O que é também muito importante e muito interessante colocar, haver uma plataforma base para o projeto dos manuais digitais. Há constrangimentos, evidentemente, isto é, há elementos que as pessoas apontam como devendo ser eventualmente corrigidos, um deles diz respeito à questão das licenças anuais. Os alunos que tive no 5º ano em 2019, estão agora no 8º ano, não conseguem ser aos manuais do 5º e do 6º e do 7º, precisam desses manuais, às vezes nesses manuais eles vão buscar informação. Isto é mais na teoria do que na prática. Eu ainda há pouco, antes de começar, comentava que quando nós perguntamos, mas e eles vão muito aos manuais das anteriores, a resposta é ou não, ou não sabemos. Isto é, há uma ideia teórica de que poderão precisar, e que é correto, evidentemente, disso, daí até à prática, de facto, ser necessário, pelo menos até o nono de escolaridade, não está demonstrado que seja. Ainda sobre os manuais, o esforço logístico de direção e coordenação das escolas é muito importante sublinhá-lo. A preparação dos tablets é um processo moroso, deveria ser feito com maior antecedência. Isto é a voz de um diretor de uma escola. Quando diz maior antecedência, evidentemente refere-se àquele período entre a entrega do manual escolar no final do ano e depois a entrega no início do ano, tipicamente do mesmo manual, mas já limpo, digamos assim, e configurado para o novo ano de escolaridade. É um processo que exige um grande esforço às equipas das escolas, mas que as equipas das escolas, quando falam dele, e as direções, quando falam dele, falam como sendo algo que é muito moroso, que é demorado, é um grande esforço, mas realiza-se. Às vezes o ano letivo começa e nós ainda não temos os tablets preparados, é uma situação que tem vindo a ser melhorada. Esta é uma constante também, a ideia de que tem havido a procura de soluções que melhorem os processos. Na voz dos professores, o apoio de colegas mais experientes na utilização educativa de tecnologias é importante para a boa implementação do projeto. As pessoas concordam muito, aliás, a esmagadora maioria concorda com esta ideia de que os colegas mais experientes são muito importantes para que eu consiga trabalhar também com os manuais digitais. O apoio, suporte e acompanhamento foi suficiente para a adequada implementação do projeto, também com uma média muito alta, de 7,9 e uma mediana de 8, também igualmente coerente. Portanto, existe uma tendência muito clara para a satisfação com o acompanhamento e o suporte. E, portanto, a conclusão que nós tiramos aqui é que é crucial a existência da equipa de apoio na área de informática, nomeadamente no acompanhamento, e aparece em diversas citações nas entrevistas
a ideia da regularidade de encontro com os colegas na escola, por exemplo, de 15 em 15 dias, com a equipa pedagógica, de tal maneira que isso constitua um estímulo e um acompanhamento simultaneamente para os professores. Naturalmente que os coordenadores das escolas estão satisfeitos com o seu trabalho, não há propriamente aqui que nós chamaremos uma queixa, há a constatação de que é preciso mais tempo e, pela voz deste coordenador, nos diz, cada vez que há um aluno que se dirige a nós com um problema, cada um de nós vai dando as respostas que são possíveis. Em termos de contacto no dia-a-dia com alunos e mesmo com colegas, somos só nós. Nós temos a sorte de a direção nos ir dando alguma flexibilidade e podermos ir fazendo com os tempos que temos noutras funções na escola. Penso que devíamos avançar para uma carga horária superior, isto é, aqui há uma relação boa, profícua, entre a direção e a equipa de apoio, no sentido de, se aquele número de horas que está atribuído não chega, vamos rearranjar as coisas de tal forma que se possa garantir que o projeto funcione. Essa cooperação é importantíssima, embora fique a ideia de que, em algumas escolas, agora atenção, isto não é universal, depende da dimensão das escolas, evidentemente, mas há uma prevalência de 70% naquilo que são respostas relativamente a esta questão. A citação apenas ilustra, mas é este o sentimento. Está a melhorar, mas precisamos de mais tempo. Sobre o uso dos manuais digitais, porque é que eu categorizei esta parte como sendo o uso? Nós conhecemos experiências anteriores, nomeadamente no continente e noutros países, em que os equipamentos são distribuídos e não são usados. Lembro-me sempre do exemplo dos chamados quadros interativos, e há uns 5 ou 6 anos atrás, ou mais, distribuídos em imensas escolas, e eu conheço a realidade, nomeadamente o conceito de Cascais, porque acompanhei todos os 27 agrupamentos, e de facto eles entraram, são usados como ecrã para projeção e nunca foram usados em algumas escolas como ecrãs interativos ou quadros interativos. Portanto, falar do uso é importante neste sentido, as coisas são distribuídas e são usadas. Não quero fazer nenhuma referência demasiado crítica ao que se passa com a entrega de computadores, nomeadamente aos miúdos do segundo ciclo e terceiro ciclo no continente, mas tenho muita informação, nomeadamente, uma vez mais, no conselho que referi, tenho informação de que o computador é usado uma vez por semana. Provavelmente no dia em que há TIC, nesse dia levo o computador para a escola. É mais um peso, a propósito, e falo da experiência do continente. Portanto, decidi colocar como categoria o uso dos manuais digitais e o uso dos tablets. No segundo e no terceiro ciclo não há uma diferença significativa. Em cinzento está o ano 2021-22, no laranja está 22-23. Há regularidade e, portanto, estes gráficos não trazem grande novidade, embora seja curioso perceber que existe uma quebra, obviamente, no Natal, como seria de esperar, na utilização. Há uma consistência bastante grande aqui nesta parte. O grau de utilização em atividades de ensino e aprendizagem é muitíssimo grande e isto é um elemento muito importante de referir, é consistente quer nos alunos, quer nos professores. Mas há a questão do uso, ou se quiserem, da adesão da escola para favorecer o uso por parte de alunos e professores. A questão da adesão das escolas ao PMD era uma das questões que nós tínhamos, porque nos interessava perceber a implementação, e esta questão do aderir ou não aderir é traduzida bem nesta citação de um diretor que dizia as condições que as escolas estavam para ficar de fora seriam de desequilíbrio em relação a outros contextos. Não poderíamos ficar de fora da onda, obrigando-nos a ter de dizer aos pais que terão de continuar a comprar livros, enquanto vêm outros pais de outras escolas a não pagar nada por estarem no projeto. Isso foi um empurrão para entrarmos no PMD. Eu, se me permitem, a título particular, digo boa estratégia. Isto é, não é propriamente obrigar as escolas a entrarem no projeto, mas é mostrar-lhes vantagens e aqui incluir indiretamente, obviamente, os encarregados de educação como uma força, digamos assim, que muitas vezes é colocada, não é de propósito, mas é um pouco colocada à margem de todos estes processos. Portanto, a adesão é óbvia e há muitas citações em que isso surge, a seleção é apenas aquela. Cerca de metade dos coordenadores e diretores de escolas referem este progressivo envolvimento
a partir de que eles chamavam aprendizagem contínua da relação com a tecnologia digital. O diretor, numa entrevista em 9, dizia: houve professores que ficaram de pé atrás, outros que aderiram inicialmente, e muito bem. E a formação da Secretaria-Geral de Educação ajudou, apesar de ser apenas 6 horas, porque os professores precisam de aprender a mexer, para depois aplicar dentro da sala de aula. Que é um bocado a ideia de que precisamos de ter aqui um impulso dado pela formação, que, aliás, se traduz depois, digamos, quando digo depois, é no caso, sobretudo, do 8º ano e já no 9º ano, quando referem a questão de adesão, apesar de gostos e apesar de dificuldades. Como verão, dei há pouco, a distribuição entre papel e digital, embora não tenha sido colocada diretamente a questão, essa distribuição é relativamente equilibrada. Independentemente das dificuldades ou do gosto, a maior parte das pessoas atualmente usa esses recursos. O que eu acho que é significativo vir da parte deste diretor. Aquela ideia da formação continuada, através dos chamados professores especialistas, como os designaram, que são convidados, por serem mais aptos, a apoiar outros professores. E o diretor dizia: constituiu-se um grupo de professores que já dominavam estas ferramentas e depois foi fácil de multiplicar a informação. Foi uma adesão pacífica junto dos nossos colegas. Isto é, a ideia da horizontalidade, que eu chamarei a atenção no final. Isto é, significa que não é apenas a formação que é proporcionada pela Secretaria-Geral de Educação ou outra entidade, é também a formação que é dentro da própria escola, formal ou informal, é organizada. Há alguma relevância nesta ideia de algum desencontro entre as competências dos professores, por um lado, e as competências dos alunos na utilização das tecnologias. E este elemento da coordenação dizia: nesta fase ainda não estamos suficientemente preparados, pelo menos os professores, porque os alunos são espetaculares a gerir aquilo que estava a acontecer na sala de aula e as próprias tarefas, de uma forma muito fácil, que eu não era capaz de fazer. É um bocado difícil dizer. É adequado para os alunos, não para os professores. Ou seja, aquela ideia de que para os professores custa mais aprender qualquer elemento de tecnologia. Não é para os professores, sabemos, é para os adultos em geral. Trata-se ou de adultos muito vocacionados para a tecnologia, e sabemos que há muitas pessoas assim, mas a esmagadora maioria da população, não é em Portugal, é um pouco por todo o mundo, não tem essa vocação, se quiserem, tal como têm os jovens adultos ou os jovens mesmo. A ideia daquilo que é, em que consiste um manual digital, já falei há pouco, mas isto reforça a ideia, cerca de 50% de referências a esta noção. Para alguns professores existe a ideia de que o manual digital é um simples PDF do livro em papel. Aos poucos as pessoas vão experimentando, vão aderindo e percebendo melhor o que é o projeto em si. Depois, quando vão usando, vão percebendo que o manual digital é muito mais do que isso e começam a aderir com maior facilidade. Isto é, há um ponto de descoberta. A ideia do manual digital com PDF que eu referi há pouco, infelizmente, ainda existe, mesmo na parte de alguns professores. Os professores fazem uma utilização regular dos manuais, quer no segundo, quer no terceiro ciclo. Não há diferenças significativas entre os 2 anos 2021 e 21-22, embora dados de do ano letivo recolhidos até fevereiro, mas é consistente com aquilo que é a utilização dos alunos. E há um uso intenso na escola. E aqui é a voz dos alunos. O uso intenso na escola percebe-se ali com uma média de 8, um uso moderado em casa, com uma média de 4,7, portanto, ligeiramente até abaixo da média, isto é, do ponto médio da escala, o que é compreensível. Aliás, há até quem questione se deviam fazer trabalhos de casa, não é? Como sabemos, há essa questão dos trabalhos de casa e, portanto, a utilização em casa. Relativamente ao gosto versus preferência, curiosamente há esta nuance que é: gosto de utilizar os manuais digitais, e aí claramente a maioria é afirmativa. Na questão do prefiro utilizar os manuais digitais em vez de manuais em papel, já há, embora com uma média 6,2, portanto também significativa, mas já há uma maior distribuição.
o que é perfeitamente natural, e é bom não esquecer que nós temos aqui alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade, está bem? E verão que a estabilidade é obviamente maior no 5º, isto é, há mais adesão no 5º ano, no 6º e no 7º, e o que parece também natural. Dificuldades não existem, percebe-se, e a familiarização é clara, isto é a voz dos alunos. Quando se perguntava, quando estou a utilizar os manuais digitais, às vezes preciso de apoio dos meus colegas, a resposta é claramente negativa. Algumas respostas surgem e percebe-se que é um apoio, mas em trabalho colaborativo, não é um apoio para utilizar especificamente aquele equipamento. Neste gráfico, que está por sexo, portanto, raparigas, rapazes e o total, percebe-se que há consistência. Aliás, a questão de rapaz-rapariga não tem alterações, não há diferenças significativas em nenhum dos itens. Rapazes e raparigas são consistentes nas respostas que dão, seja na questão de fazer tarefas no manual, seja na questão da facilidade de utilização, é muito clara aqui a consistência relativamente ao sexo. Quando nós perguntamos, e a pergunta é um bocadinho tricky, como dizem os ingleses, preferia utilizar os manuais digitais em papel em vez de utilizar os manuais escolares em papel, em vez de utilizar os manuais digitais, há uma certa divisão nas preferências, como se percebe ali, embora seja uma média interessante, mas há uma distribuição claramente para o sim e para o não, embora quando nós olhamos para o do 5º ao 9º ano de escolaridade, reconhecendo e lembrando que no 9º ano de escolaridade o número de alunos é bastante menor, mas há uma consistência muito clara na utilização na escola e em casa, portanto, há ali uma diferença clara no caso do 9º ano, mas é preciso, como eu dizia, considerar a questão que no 9º ano estamos no início ainda. No caso de rapazes e raparigas, não há diferenças significativas, como percebem pelos gráficos, portanto, existe uma utilização clara na ordem da média dos 8 na escola e claramente menor em casa, mas de forma também consistente. São dados preliminares sobre a questão dos alunos. Como percebem, há muitos dados relativamente à parte da voz dos alunos, mas de qualquer forma quis partilhar estes convosco. A formação dos professores. Os professores consideram que a formação foi muito importante na adesão ao projeto dos manuais digitais. Estes elementos são consistentes, eles consideram não apenas a importância da formação, como a importância da formação para aderirem ou terem aderido ao projeto. E a ideia de aderir não é dizer que sim, vou fazer, não é? A ideia de aderir é envolver-se, de facto, a trabalhar com os equipamentos. A questão da inovação na prática docente é depois clarificada nas entrevistas, mas consideram, com aquela média de 7.1 também, que é importante na questão da mudança e da inovação nas práticas pedagógicas. Na voz do diretor, relativamente ao momento da formação no momento certo e de forma continuada, este diretor dizia como a formação arrancou no início do ano letivo, todas as dúvidas que foram surgindo foram sendo resolvidas em tempo real. Também teve essa vantagem. Não houve a questão do esquecimento, se fosse feito em julho, depois de agosto, mês de férias, depois se calhar havia gente, eu já não sei como é que isto se faz, já não me recordo, percebemos perfeitamente a mensagem. Isto é, aquela ideia de ser feita no momento adequado e depois de forma continuada, seja no quadro da escola, isto é, seja com aquela ideia dos professores especialistas, seja noutras formas de formação. A aposta e é o reconhecimento do papel que teve aqui a coordenação central do projeto na formação, apostou na formação de curta duração, o que logo no início nós achámos pouco, porque foi 6 horas, praticamente de 6 a 9 horas. Entretanto, nos anos seguintes já se conseguiu aumentar a formação, as pessoas precisam de mexer para aprender e depois para aplicar dentro do contexto de sala de aula. Isto é, muitas dúvidas vêm após a formação, como nós sabemos perfeitamente, e eu acho que é significativo as pessoas considerarem que é pouca formação. Para mim é um sinal claramente positivo, isto é, quer ter mais formação e isso é o sinal que importa ter, evidentemente. Há uma consistência clara
relativamente às respostas dos professores sobre a importância da formação. Não vos vou amassar com todos os itens, apenas quis, neste slide, chamar a atenção para a consistência relativamente à importância da formação. Recordo que isto é uma escala de não concordo, concordo com 10 pontos, portanto, da esquerda para a direita. A adequação da formação, o tipo de recursos disponibilizados, as estratégias, os métodos de trabalho, etc. Há claramente esta resposta favorável daquele número de professores, que são mais de 1000. A mesma coisa com o tempo dedicado, apesar de ligeiramente inferior, ali com uma média de 7, quando se pergunta se sente necessidade de mais formação para tirar maior partido do projeto, consistentemente com o que dizia há pouco, há uma distribuição, isto é, há pessoas que sim, há pessoas que não, mas claramente percebe-se com uma média de 5,8 que há um grande número de professores. Nós consideramos respostas de 7, 8, 9 ou 10, naquela escala, temos claramente uma maioria ali a pedir mais formação. É curioso que, na voz dos diretores, surge esta ideia de formação, sim, mas o professor é responsável pelo seu próprio desenvolvimento profissional. Quando se diz responsável, é no sentido de tem aí um papel muitíssimo importante, isto é, não pode estar à espera que alguém lhe venha dar formação, como nós dizemos. E ele diz, era necessário que os professores tivessem tempo para se familiarizar com todas as plataformas e os recursos que nos dão. Mas isto também acaba por depender de cada um e do envolvimento. Um professor que está reticente a entrar no projeto não vai estar tão aberto para a formação. Embora houvesse informações disponíveis, as pessoas também têm que procurar. Isto é, aquela chamada de atenção não tem que me vir conquistar. Eu tenho que estar atento e eu tenho que ir ao encontro também da formação. É muito importante aqui que a liderança das escolas apresente este tipo de posição. E, igualmente, nesta citação, houve colegas que participaram numa formação dada pela Secretaria Regional de Educação e depois pedimos a esses colegas aqui na escola transmitissem ao nível do grupo disciplinar ou mesmo em ações de formação, em que os formandos que participavam por sua iniciativa, por inscrição, e fomos disseminando essa formação desta forma, com prioridade sempre para aqueles que queriam trabalhar com livros digitais, para depois abrirmos a todos os professores. Isto é, dá a indicação da própria gestão, preocupação de gestão feita pela direção das escolas sobre a formação disponível. Ao mesmo tempo que coloca a questão da responsabilidade dos professores no seu desenvolvimento profissional, coloca prioridades na formação que é oferecida no quadro da sua escola. A voz dos professores nas suas práticas pedagógicas, nas suas práticas profissionais. Reparem que as médias são altas, andam nos 7,5, entre 7,5 e 8, com medianas também muito altas. O uso na exploração pedagógica de ferramentas não conhecidas e na preparação das aulas com atividades dos manuais digitais é claramente confirmação de que o uso está dirigido para aquele tipo de tarefas. No uso concomitante de manuais digitais com manuais em papel, da parte dos professores, percebe-se, apesar de haver uma diminuição na média, mas percebe-se que claramente há uma utilização maioritariamente concomitante dos dois recursos e a utilização como estratégia de aprendizagem, essa é muito clara que os professores valorizam. Na questão da preferência, que eu falava há pouco, entre manuais numa modalidade digital ou papel, reparem que quando se pergunta, do modo geral, preferia utilizar manuais escolares em papel em vez de manuais digitais que estou a utilizar. Há ali um valor 6,4, isto é, talvez, aponta para o sim, embora considerem que estão satisfeitos e que é fácil utilizar os manuais digitais. Não fica claro nesta questão qual é o sentido da preferência, isto é, preferia utilizar manuais em papel para quê? Né? Essa questão é a questão de utilização fora da aula ou dentro da aula, utilização para a preparação de aulas ou utilização nas aulas. É importante
sublinhar a consciência que as pessoas têm, nomeadamente as lideranças das escolas, no sentido, citando, também é possível com estes equipamentos dar uma aula 100% tradicional, em que se manda o aluno A ler o parágrafo 1, o outro ler o parágrafo seguinte e depois vou ao quadro e escrevo qualquer coisa, é possível isto continuar a existir. Isto é, aquela ideia de que não é a tecnologia que está a liderar a pedagogia. Eu acho que esta consciência, que é muito prevalecente nos diretores, é muito importante. Em termos de avaliação, muda também um pouco o foco, no sentido em que nós conseguimos ter um feedback quase imediato acerca daquilo que o aluno está a fazer, e o próprio aluno também pode ter um feedback imediato dos seus resultados. Esta é também uma tendência e um reconhecimento muito importante, quer de equipas de coordenação, quer da parte dos professores. Sobre o bem-estar dos alunos e o sucesso, eu quero referir este estudo que foi feito aqui pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia no final do primeiro ano, portanto, no final do piloto 2019, portanto, pré-pandemia, em que é indicado um aumento médio de 2,5 no conjunto das disciplinas e depois são inclusivamente dados elementos interessantes nos aumentos em algumas das disciplinas e uma diminuição do reporte de casos de indisciplina muito significativo. Atenção que estamos a falar aqui de quinto ano de escolaridade, do ano 2019, e a seguir temos a pandemia, né? Pandemia dramática, 2020 e 2021, que é reconhecida em todo o lado, fez decrescer, fez diminuir, não diminuir a aprendizagem, mas diminuir o progresso na aprendizagem. Isso é reconhecido em toda a parte. Na voz dos alunos, há uma apreciação positiva clara, e há uma avaliação do digital como promotor das aprendizagens. A utilidade para aprender aquilo que estudamos e o gosto pela utilização dos manuais. A ideia de que, ao utilizar aquele instrumento, isso me ajuda a ser mais aplicado. É interessante uma média de 6, não é espetacularmente alta, mas é interessante, na lógica de que, bom, mais investimento, melhor aprendizagem, é interessante essa consciência vir da parte dos alunos. É consistente com aquela, portanto, a melhoria da forma de estudar, como eu dizia, não é espetacular, mas é significativa, e a questão ligada também ao interesse, isto é, à motivação e ao interesse que eu tenho por utilizar aquele tipo de equipamento. Alguns autores referem que isto pode ter que ver com a ideia de o manual digital e, portanto, o tablet se tornar um veículo transacional, isto é, aquela ideia de que a minha identidade escolar é recolocada naquele instrumento. Um pouco como quando eu utilizo o telemóvel ou o smartphone, tenho ali o repositório daquilo que são os meus contactos, a minha agenda, etc. O tablet ou um tipo de tecnologia dessa natureza pode constituir exatamente um elemento identitário no sentido escolar por parte dos alunos, mais, evidentemente, do que uma variedade de livros. É consistente ao longo do terceiro ciclo, sétimo, oitavo e nono, é consistente relativamente a todas as questões que têm a ver com a utilização, e no relatório, evidentemente, serão analisadas uma por uma. O apoio é considerado desnecessário, isto é interessante os alunos entenderem que não precisam de apoio. Há consistência quando se pergunta, preciso de apoio de professores? Tipicamente não. Os meus pais ajudam-me? Tipicamente não. Tenho dificuldades? Tipicamente não. Portanto, é interessante essa parte relativamente à tecnologia. E depois há a questão da familiarização. É fácil utilizar, confirma as respostas anteriores, e esta questão, apesar de haver familiarização com os equipamentos, quando se pergunta aos meus professores utilizam as fichas de avaliação dos manuais digitais nas aulas, há mais dúvidas. Uma das dúvidas é se o que o professor está a utilizar é do manual digital ou não. Isto é, está a utilizar o manual digital, isso é óbvio, mas quando não está, pode estar a utilizar em papel ferramentas ou fichas do manual digital. Na voz de um diretor, traz a questão, quando se pergunta, mas quais são as questões críticas que se colocam, traz a questão da distração versus envolvimento.
Numa fase inicial existia um sistema de bloqueio de ações no tablet, em que os alunos não tinham acesso praticamente a nada. Foi preciso ir libertando e agora têm acesso a muita coisa. A distração na sala de aula por causa dos tablets é a reclamação que eu mais recebo dos professores enquanto diretor da escola. Distração por causa dos tablets, como havia distração, e haverá por causa de outras coisas. Mas é perfeitamente, eu digo, natural, no sentido, não é de legitimar essa distração, obviamente, mas no sentido de ela ter que ser educada, essa mesma não distração ter que ser educada. Neste momento culpabiliza-se o tablet, mas os níveis de desconcentração sempre existiram a partir de diferentes recursos. Costumam utilizar plataformas para desenhar e ver, ouvir outros recursos. Isto é, a distração tem que ser qualificada. Não basta dizer distração. Distração é uma caixa negra. Estou distraído com o quê? Se calhar estou bem distraído, no sentido que eu, aluno, quero naquele momento, bem distraído, quero dizer no sentido didático, no sentido pedagógico. Posso não estar em consonância com o que o meu professor quer que eu faça naquele momento. A questão do número e da qualidade das atividades a realizar, por via, obviamente, dos tablets e dos recursos digitais, eles, por eles mesmos, podem procurar, ir à procura de informação, respostas para o que se está a fazer na sala de aula. Conseguem pesquisar mais facilmente, acho que isso é muito importante. Podem ver vídeos enquanto outros estão a fazer qualquer coisa com recursos de outros média. Na voz de um diretor, ou seja, não é apenas o acesso, é a diversidade. E essa diversidade é muitas vezes considerado um valor no sentido em que pode custar ou pode não ser adequado eu ter na minha turma 25 ou 28 alunos a fazer todos a mesma coisa. Essa questão da diversidade, evidentemente que o tablet e os manuais digitais concorrem aí para a diversidade. A questão do sucesso. Nós temos ainda resultados a analisar relativamente às disciplinas, mas com os dados que nos foram fornecidos, nós percebemos que a média das classificações dos alunos, nem todas as disciplinas, portanto, é a média das disciplinas, vai ser preciso procurar desagregar isto agora em disciplinas, e vamos ainda precisar de dados nesse sentido, mas mostra um ganho de 2019-20 para 21-22. Não é um ganho estatisticamente significativo, é bom sublinhar isso, mas é um ganho. Se eu quiser interpretar este ganho, tenho certamente muitas formas de o fazer. Posso imaginar que o ano 2020 e 2021 foi um ano terrível em termos de quebra da continuação da aprendizagem na escola, por via da pandemia, e, portanto, estes resultados são animadores, né? Ao mesmo tempo, não temos garantia de que qualquer, aliás, como diz o professor seguinte, qualquer resultado do sucesso possa ser atribuído a este ou àquele fator. Dizia este coordenador, é sempre difícil afirmar categoricamente de que os manuais digitais, os resultados melhoraram, não podemos dizer isso. O que temos percebido é uma redução do insucesso escolar, que é, aliás, uma visão muito interessante. Isto é, nós estamos entusiasmados, há dados que nos mostram que há ganhos, vamos ter que os consolidar através da análise por disciplina, mas, apesar de tudo, há muitas variáveis em jogo, nomeadamente a pandemia, que é uma variável que está ainda muito por perceber qual foi o efeito que teve. E reparem que se houve um efeito descendente em termos de aprendizagem, como se acredita em todo o mundo, isto corresponde exatamente a um momento muitíssimo importante. Eu não vou referir a importância que teve, parece-me que há uma citação, que teve o projeto em 2020 por já ter alunos envolvidos com os tablets e com os manuais digitais, mas é um momento importante a considerar na interpretação da questão do sucesso dos alunos. Nós já temos uma taxa de aprovação, se é que o sucesso pode medir pela taxa de aprovação alta. Estávamos na ordem da taxa de aprovação de 97% há já alguns anos, com subidas ao longo dos anos, mas também se nota alguma subida dentro das notas positivas na classificação. Se é devido a este projeto ou não, não sei, porque é uma tendência da escola, mesmo antes de existir o projeto, mas podemos dizer que não piorou. Um coordenador de uma escola muito perspicaz na afirmação que faz e, ao mesmo tempo, cauteloso, isto é, vamos consolidar, que é, para mim, a mensagem mais interessante é, está bem, está a melhorar, ótimo, não estamos satisfeitos, vamos continuar a melhorar. O fator pandemia que eu referi há pouco,
Os alunos que durante a pandemia já estavam no projeto foram aqueles alunos que conseguiram manter as aprendizagens, porque nós conseguimos chegar a eles desde o primeiro dia. A escola fechou numa sexta-feira e nós, na segunda-feira, estávamos online com esses alunos, enquanto com os outros foi preciso mais algum trabalho de adaptação. Portanto, que é aquele elemento que foi muito importante, evidentemente, aqui para muitos alunos naquele momento terrível. Os encarregados de educação conhecem o projeto, tendencialmente, com uma média de 7, os encarregados de educação que responderam ao questionário, obviamente, conhecem. Na voz dos diretores há este interesse, esta necessidade de sensibilização, eles fazem-no, como é ali indicado. Os pais, no início do ano letivo, têm de vir à escola, explicamos como é a dinâmica do projeto, recebem um tablet com licenças para aceder às plataformas, em esquema de empréstimo. No início, da primeira vez, fazemos questão de evidenciar que o encarregado de educação tem de vir à escola, tomar conhecimento e assinar. Quando eles vêm, já sabem mais ou menos como é que o projeto se vai desenrolar. Este é um elemento importante e que mostra a importância da sensibilização dos encarregados de educação e quando se fala no conhecimento que tem para apoiar o educando nas atividades escolares, curiosamente a grande maioria diz que sim, que aponta no sentido que sim, mas tem dificuldades em acompanhar as atividades escolares com o uso do tablet, ou seja, tenho conhecimentos para acompanhar o meu educando, mas tenho dificuldades. As dificuldades não estarão tanto no tablet, estarão naquilo que é feito com o tablet, evidentemente, não é? Isto é, na própria atividade. Não é incoerente, faz sentido, do meu ponto de vista. Relativamente ao digital, leva à desconfiança. Há, obviamente, como em todo o lado, encarregados de educação com alguma desconfiança relativamente à questão da pertinência da utilização dos tablets e manuais digitais, e o diretor diz que nem todos os pais encarregados de educação dominam o funcionamento de um tablet, é difícil um pai que chega à casa não consegue controlar nem acompanhar o trabalho do aluno devido ao equipamento digital. Pergunta sempre, mas será mesmo devido ao equipamento digital? Bom, pais encarregados de educação tiveram diferentes tipos de adesão, uma vez que a escola está em contexto rural. Alguns pais encarregados de educação são trabalhadores de campo com poucos conhecimentos da digital. E essa é uma questão crítica, que aliás não é apenas para o digital, é para o apoio às atividades escolares dos alunos, como nós sabemos. Cerca de 1/3 dos diretores referem este como um elemento importante, sobretudo não pela incapacidade, mas pela desconfiança que essa incapacidade pode gerar. Sobre a importância da utilização, há uma tendência favorável, quer para a utilização na escola, quer para a utilização em casa. Isto é a voz dos encarregados de educação. É consistente. No papel versus digital, de novo, há uma grande quantidade de pais com 30 e 40 anos que têm uma grande disposição para as competências digitais, é afirmado por um diretor. Existiram alguns pais que no início do projeto na escola ainda compraram manuais em papel para os filhos usarem em casa, mas com o normal desenvolvimento do projeto isso deixou de acontecer. Ainda não é claro qual é o valor, digamos, a força que tem esta ideia da não aquisição do manual em papel. Vamos ver com análise subsequente se ela é forte ou se não é significativa. Para finalizar, tendências e vetores de sustentabilidade. Sustentabilidade é, para mim, a palavra-chave neste projeto, nesta fase. Vou focar 6 pontos, eu chamei de tendências ou vetores de sustentabilidade. A importância da horizontalidade na formação dos professores. É importante que a Secretaria Regional de Educação continue a fazer formação. Obviamente que sim. É importante que a escola o faça. Mas esta questão do reconhecimento da importância da formação interpares na escola e a constituição de equipas de professores nas escolas, através dessa estratégia, incentivar a organização da formação interpares na escola. É preciso perceber como é que isso pode ser feito, mas é um fator de certeza, um fator de sustentação do projeto nas escolas. A valorização das equipas de apoio ao projeto nas escolas. Está reconhecido o papel das equipas de apoio nas escolas, está reconhecido pela Secretaria Regional de Educação. O alargamento do número de docentes em questão das equipas pode estar em cima da mesa, ou poderá estar em cima da mesa, ou em consonância ou em articulação com eventual reforço da carga horária atribuída à equipa. Evidentemente que isto
atendendo, como eu dizia há bocado, às condições de cada escola. Haverá escolas em que isto é necessário e escolas em que isto não é necessário. Portanto, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, não é, digamos, uma regra, tipo, decreta-se para todas as escolas, é, digamos, à medida das necessidades. O papel dos encarregados de educação, não há uma escola viva e uma escola inovadora sem os encarregados de educação. O reconhecimento do papel dos encarregados de educação, ele existe, mas pode-se implementar uma estratégia de sensibilização a nível de escola. Eu acredito mais a nível de escola, acreditamos mais a nível de escola, pelas evidências que temos, do que a nível global de toda a comunidade. A resposta dos manuais digitais, quer os equipamentos, quer os manuais digitais, são objetos dinâmicos, isto é, eles vão evoluindo. O reconhecimento de algumas limitações dos manuais digitais aí está. E qual é que é o fator de sustentabilidade? É o desenvolvimento continuado de novas funcionalidades que respondam às necessidades dos professores e também dos alunos. Isso está em curso, nomeadamente na escola digital, percebe-se a evolução dos recursos e eu percebo bem nos últimos meses, nos últimos 6 meses, é um fator de sustentabilidade certamente importante. A valorização dos professores, como eu dizia no início, não há projetos sem professores nas escolas. Foi reconhecido o papel crucial dos professores no momento do projeto, e está a ser. Pode-se valorizar o papel através do reconhecimento da formação interpares. Pode haver mecanismos em que esse reconhecimento seja realizado e se estimule também dessa forma esse mesmo papel dos professores. A questão dos diretores, isto é, as lideranças, nós sabemos que em qualquer organização isto é importantíssimo. No caso da escola, é igualmente importante. O reconhecimento do papel dos diretores da escola está feito, está reconhecido, pode ser valorizado e incentivado através do reforço do apoio logístico. Não significa que haja insatisfação. Nenhum diretor manifestou insatisfação relativamente a todo o apoio logístico do seu projeto. Manifestaram tendências e necessidades de melhoria. A valorização e incentivo pode ser um elemento aqui importante de sustentabilidade. E, de facto, agora para concluir, nesta cascata, queria apontar os fatores de sucesso do projeto dos manuais digitais. Em primeiro lugar, como eu falei no início, o facto de haver um consórcio bem articulado, que inclui, obviamente, a Secretaria-Geral de Educação, Ciência e Tecnologia, os fornecedores e os manuais digitais e, obviamente, as pessoas e as empresas responsáveis pela infraestrutura. Não dei muita atenção aqui, concentrámos mais nos outros aspectos, mas é evidente que a infraestrutura de rede é um elemento importantíssimo em toda esta operação. Por outro lado, o alargamento progressivo na lógica da mancha de óleo, com prudência, como tem sido feito, e aprendendo com a experiência. A constituição das equipas de coordenação, isso é um fator determinante no sucesso do projeto e a valorização do seu papel. O reconhecimento do papel dos professores e dos diretores, isto é uma operação que é de vários parceiros, mas em que as escolas, nomeadamente diretores e professores e equipas, são fundamentais. E um fator de sustentabilidade importantíssimo é, obviamente, e de sucesso, a integração nas práticas habituais dos alunos, isto é, de facto, os alunos usarem os equipamentos. Os alunos, diz-se, e aqui é mesmo diz-se muitas vezes no continente, os manuais em papel não foram usados. Recebemos no final do ano manuais novos, aqueles que são entregues no final do ano. Isso não deve acontecer, obviamente, com os manuais digitais. É importantíssimo que eles sejam utilizados, de facto, pelos alunos, mais na escola, mais em casa. Já é uma questão, por vezes depende das disciplinas, não é uma regra universal para todas as disciplinas. Como dizia um diretor de uma escola, na Madeira toda a gente se conhece. No local em que esta escola existe, toda a gente se conhece. Em ter a ajuda entre pais, a escola promoveu a adesão favorável dos pais ao projeto dos manuais digitais. Esta questão de comunidade é muito importante. Eu não tenho nenhuma dúvida em apontar para o sucesso do projeto dos manuais digitais. Um fator importante pode ser exatamente tratar-se de uma comunidade, eu vou dizer pequena no sentido, compararmos com
o continente com diversas regiões muito diferentes ou com outros países, mas este fator é um fator muito importante, a relação com a comunidade. Muito obrigado.